Hugo e Pedro Bahia, dois jogadores que estavam meio que sumidos dentro do elenco do Goiás, será que podem reaparecer nesse segundo semestre do Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje quero comentar tanto sobre essa lesão do lateral esquerdo esmeraldino, será que é tão grave assim? Como que está aí em relação aos seus treinamentos, fisioterapia e também a sua previsão para a volta dos gramados? Será que pode ser uma opção para o Jair Ventura ainda em 2023? Além disso, comentar sobre o Pedro Bahia, outra informação exclusiva aqui do Goiás News, conseguiu uma confirmação, vai ou não jogar ainda nesse ano de 2023. Sobre a negociação envolvendo o ponta direita Fernandinho, que eu havia comentado ainda ontem, né? Trazendo esses detalhes sobre essa sua contratação. Será que ainda vem? Enfim, quero trazer os detalhes a respeito do que pensou a diretoria esmeraldina após essa primeira procura ao atleta que estava lá no futebol chinês. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos relacionados ao Goiás, que eu vou deixar tanto passando o link, né, durante aqui o nosso conteúdo e também na tela final. E também, claro, né, o seu comentário do engajamento para ajudar o nosso vídeo a chegar em mais esmeraldinos. Outro recado também importante que quero passar para vocês envolve a Sorte Go Bet. Nesta quinta-feira, na sexta, né, teremos diversos jogos bem legais para você poder fazer suas apostas e fazer aquela graninha extra nesse começo de final de semana, como por exemplo na Série B. Teremos aí Cruzeiro e Vila Nova, uma vitória do Cruzeiro pagando R$ 1,53 a cada real apostado. Além disso, Brusque e Operário e Chapecoense e Sampaio Corrêa. Já no sábado começa os jogos da Série A do Brasileirão. No domingo tem América Mineiro e Goiás. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte Go Bet, já para você começar a fazer as suas apostas. Quero começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente sobre o lateral esquerdo Hugo. Muitos de vocês me perguntando, né, sobre essa sua lesão. Será que ele ainda retorna nesse ano de 2022 ou só vai ficar para 2023? Consegui, né, confirmar com uma fonte minha confiável dentro do Goiás Esporte Clube a respeito dessa contusão do atleta. Ele me garantiu que ele está treinando normalmente e que, inclusive, né, logo em breve estará à disposição para atuar com o Jair Ventura. Uma ótima notícia, já que principalmente por conta de diversas lesões dentro do elenco do Goiás, tanto o zagueirão Sidmar, o centroavante o Luiz Felipe também, o ponta esquerda o Mateuzinho, muita gente meio que englobou o Hugo junto com essa lista e falando que já não ia jogar mais nesse ano de 2022, eu falei, gente, mas o Hugo ele só teve um entorse também no joelho, todas essas lesões gravíssimas, até mesmo o da Silva, que deve ficar aí pelo menos uns 2 a 3 meses fora, também foi no joelho direito e no Hugo foi no joelho esquerdo, ainda lá naquele jogo contra o Avaí, na quarta rodada do Brasileirão. Então, assim, é um jogador que ficou muito tempo de fora. Muita gente pensou que teria que passar por algum procedimento cirúrgico, mas apenas foi a fisioterapia, praticamente ali quase 3 meses, né, de recuperação para o atleta, que inclusive já está treinando. Ele postou uma foto no dia 16 de junho, agora, né, vai fazer praticamente um mês que o jogador já está nessa sua transição física. Geralmente demora umas 2 a 3 semanas no máximo o jogador treinando ali meio que separado e depois, né, já ser inserido juntamente com os outros colegas de grupo e aí sim, né, já podendo ficar à disposição do técnico Jair Ventura. Então no máximo agora na metade desse mês, dia 10, 12, dia 15 no máximo agora de julho, a tendência é que o Hugo já esteja 100% recuperado para ajudar o Jair Ventura. Uma boa, né, o Goiás que acabou meio que encontrando outras soluções para sua lateral esquerda no decorrer do campeonato. Começou com o próprio Hugo, né, que foi titular lá contra a equipe do Coritiba. Ele atuou também diante o Palmeiras e o Avaí na Série A do Brasileirão. Até gostei dos 2 jogos iniciais dele. Acho que ele foi razoavelmente bem naquele jogo contra o Coritiba, apesar da goleada, né? O Goiás, acho que um dos únicos que se salvou naquele jogo foi o Hugo. E também contra o Palmeiras ele jogou até os 15 do segundo tempo. Foi um cara também importante na marcação no lado esquerdo do campo. Ficou no banco contra o Bragantino na Copa do Brasil e sua última participação entrou já nos minutos finais na derrota diante o Avaí, lá na ressacada, participou de 8 minutos daquele jogo e a tendência, né, que já fica à disposição agora a partida, no máximo no jogo depois do jogo contra o Atlético Paranaense, né, tem que dar uma olhada ali na tabela, mas na Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Goianiense, um cara que na temporada passada fez 25 jogos, 2 gols marcados e uma assistência. Hoje conta com um pouquinho mais de concorrência, o titular vem sendo o Juan, né, o jovem lateral esquerdo das categorias de base. O Jair Ventura meio que encontrou o Dada Belmonte também para quebrar aquela função como um ala esquerda e também o mais experiente que é o Danilo Barcelos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o lateral esquerdo Hugo. Você acha que ele merece espaço dentro desse time esmeraldino? Enfim, jogador que irá retornar ainda nesse mês agora de julho ao elenco do Verdão, inclusive seu contrato que se encerra em dezembro desse ano também.
Dando sequência aqui no nosso vídeo, bora falar também sobre o ponta esquerda Fernandinho, onde eu havia comentado com vocês ainda no vídeo de ontem, segundo informação da página do Imprensa Verde, lá no Instagram, o jogador estaria sendo monitorado pela diretoria esmeraldina. Já havia falado sobre essas suas questões, bom jogador o Fernandinho é isso, é claro, o cara foi convocado para a seleção chinesa na temporada de 2020, ótimos números por lá, tanto no EBFC e também na equipe do Guangzhou Evergrande, tanto é que em janeiro desse ano de 2022, ele foi procurado pelo Internacional, o Atlético Mineiro e a equipe do Palmeiras. Inclusive, o time gaúcho, o Internacional, ficou bem próximo de fechar com o jogador. Então, futebol o cara tem. A única questão que eu já levantei logo de cara. Hoje, o Goiás precisa de um jogador que chegue para atuar o mais rápido possível dentro desse elenco do Jair Ventura. E na condição atual do Fernandinho, não é o seu caso, né? Ele que não entra em campo desde maio de 2021, atleta que, assim, certamente se fosse para chegar no Goianão, lá, vamos supor, dia 10 de dezembro, o Goiás oficializa a contratação do Fernandinho para disputar uma Série A eventualmente. Seria uma baita contratação, já que teria o Campeonato Goiano para fazer a pré-temporada, mais ou menos ali um mês de treinamentos exclusivos, os jogos mais tranquilos, né, na primeira fase do estadual, e aí sim um cara já pegar ritmo para a sequência do ano. Mas para chegar no meio do Campeonato Brasileiro assim, já havia confirmado, né? Não sei se seria uma possibilidade tão boa, tem que ver sua questão de salário também, já que lá no futebol chinês os caras pagavam, né, um caminhão de dinheiro para qualquer bom jogador. Dessa forma, uma informação que foi confirmada pelo Periquito Brisado, parceiro lá também do Instagram, diversas notícias exclusivas também que saem lá com ele. Ele confirmou que estava praticamente descartada a contratação do Fernandinho por conta do jogador estar há mais de 1 ano e meio sem atuar e a diretoria esmeraldina não estaria disposta a aguardar o tempo necessário para que o jogador pudesse ficar à disposição fisicamente. O que a gente já meio que esperava, né? A intenção da diretoria, eu até prefiro o Goiás trazer um cara um pouquinho mais discreto, que está, por exemplo, jogando bem na Série B do Brasileirão, ou, por exemplo, tendo algumas chances aqui e ali dos times maiores, né, mais qualificados de elenco nessa Série A, do que propriamente trazer um cara do futebol asiático, que não joga há muito tempo, tende, né, a não dar certo aqui na equipe esmeraldina. Bom jogador, certamente acho que assim, um atleta que inclusive para atuar em equipes em estágios melhores, não estou falando em relação de tamanho, nada desse sentido. Hoje o Goiás acabou de voltar da Série A do Brasileirão. Na minha opinião, o Fernandinho tem espaço em equipes que já estão mais consolidadas na primeira divisão do futebol brasileiro, o próprio Ceará, Fortaleza, vamos supor ali também alguma equipe de meio de tabela, né? O América Mineiro já vai para o seu 2º ano de Série A. Eu vejo ele mais como esse porte ou propriamente do Internacional, que procurou o jogador, ou seja, se ele viesse para o Goiás, seria sim uma boa contratação, mas tem que analisar esses dois tópicos. Será que já estaria à disposição? Eu acho que no mínimo uns 2 meses ali de recuperação para o atleta ficar 100% fisicamente, além, claro, né, dessa sua questão contratual, certamente não recebe menos de 100, é muito difícil aceitar um salário menos de 150 mil reais por mês nesse primeiro ano no Verdão. Então realmente é bem difícil o Fernandinho se concretizar, prometo ficar de olho a respeito dessas conversas. Mesmo assim é um cara que, como eu falei para vocês, né, futebol ele tem, é um cara que atua mais pelo lado direito do campo, chuta muito bem com a perna esquerda, fez diversos gols também, driblando muitos adversários lá na primeira divisão do futebol chinês, onde se destacou bastante, né? Aqui no Brasil jogou apenas nas categorias de base do Atlético de Sorocaba, passou também no Flamengo rapidamente em 2013 e em 2014 no Madureira. A partir de 2015 jogou no Estoril Praia, em Portugal, e de 2016 para frente, né, só no futebol chinês. Certamente o cara ali também já fez o seu pé de meia. Enfim, um cara que tem muita bola, isso é indiscutível, mas para chegar hoje a ajudar, né, o Goiás, principalmente nesse 2º turno, com um elenco já limitado e com diversas lesões, o ideal é chegar para atuar, e hoje, né, infelizmente o Fernandinho não pode fazer isso. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não está descartada 100% a contratação do jogador, mas certamente a diretoria deve priorizar outros atletas com melhor porte físico. Foi a prova disso o Arthur Henrique, que acabou não sendo aprovado nos seus exames médicos, né, o zagueirão ex-Cruzeiro e Brasil de Pelotas. Enfim, a tendência é que agora fique de olho no mercado para trazer um cara com essas mesmas características. Por isso eu gosto de gravar os vídeos mais detalhados para vocês, apesar de às vezes ficar um pouquinho longo, mas até mesmo para a gente entender um pouquinho mais o que está pensando a diretoria do Goiás. Deve trazer um ponta direita, no caso uma posição diferente da que hoje joga, por exemplo, o Vinícius, que na teoria é o titular absoluto. Então deve chegar um ponta direita com essa mesma característica do Fernandinho, muita velocidade, boa finalização também de fora da área e até mesmo um jogador mais consolidado dentro do futebol. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, se a diretoria faz ou não certo, né, nessa decisão até agora a respeito do jogador de 29 anos de idade.
E bora encerrar o nosso vídeo de hoje falando por último, né, a respeito da situação do atacante Pedro Bahia, atleta das categorias de base do Goiás, que não atua na equipe profissional desde a temporada passada. Ele até chegou a ficar no banco de reservas na vitória diante do Santos por 1-0 na Serrinha pelo Campeonato Brasileiro, mas depois disso, né, o jogador de 20 anos de idade acabou tendo uma lesão e desfalcou o time tanto nas categorias de base quanto também no profissional. Conseguiu uma fonte bem confiável, juntamente ali próxima ao atleta, onde confirmou que ele já está treinando normalmente com o elenco profissional do Goiás, inclusive já vai para sua segunda semana muito produtiva de treinamentos dentro do Verdão, que inclusive já é uma opção para o Jair Ventura contar nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive já garantiram ali para ele que ainda não conversaram a respeito dessa situação dele ser utilizado ou não pelo Jair Ventura nesse momento, mas fato é que a prioridade é sim o time profissional e que aparentemente até esse momento o jogador não irá participar mais do time sub-20 da equipe do Goiás. A intenção da diretoria, enfim, da comissão técnica é pelo menos tentar dar uma chance para o jogador nos treinamentos e aí ver, né, se ele tem condição de participar desse elenco esmeraldino. Acho que é um cara que tem potencial pra caramba, né, só 20 anos de idade, já havia demonstrado muita bola no Campeonato Goiano Sub-20, tanto da temporada passada, quanto inclusive nesse ano. Enfim, acho que é um jogador importante de estar pelo menos dentro dos profissionais, inclusive nos últimos técnicos, né, que passaram na equipe esmeraldina, o Bruno Pivetti, o Glauber Ramos, nem sequer observaram um jogador para ficar à disposição no Campeonato Goiano. Enfim, acho que já poderia estar mais consolidado dentro desse elenco profissional do Verdão. Até aqui no Sub-20, em 2022, foram 9 jogos oficiais, 5 gols marcados e uma assistência. Ele que jogou a Copa São Paulo, apesar da campanha ruim do Goiás, foram 3 partidas do Pedro Bahia, com 1 gol marcado e uma assistência. Inclusive, depois que ele retornou para Goiânia, né, após essa disputa da Copa São Paulo, a diretoria meio que afastou ele do Campeonato Goiano, deu aquelas férias, né, que eu realmente não entendi. Acho que o Campeonato Goiano naquela primeira fase é para dar espaço para os jogadores como o Pedro Bahia, das categorias de base, meio que uma forma de um castigo, se assim podemos dizer, envolvendo o Pedro Bahia nessa sua volta, né, ainda na disputa do Campeonato Goiano. Enfim, pelo menos agora volta a ficar à disposição. Teve uma lesão na posterior, o que tirou ele ali mais ou menos dos gramados quase que 2 meses, mas há 2 semanas agora consecutivas, já treinando no time principal do Goiás, e a diretoria já deixou claro, né, que é para ele continuar no elenco de cima do Verdão. Inclusive, caso aí sim, né, se o Goiás não for utilizar ele no elenco profissional, até mesmo rebaixar para o Sub-20, a intenção do atleta e até mesmo dos seus empresários é sim buscar uma nova alternativa, um empréstimo, uma negociação, até mesmo essas propostas que surgiram no começo do ano para o jogador, né, de apenas 20 anos de idade. Inclusive, o seu contrato vai só até janeiro desse ano de 2023, né, melhor dizendo, passa agora dezembro, né, em janeiro de 2023 já encerra o seu vínculo. Bom a diretoria do Goiás também ficar atento a respeito dessa renovação do atleta. O Jair Ventura, que pelo menos já deu uma chance pro cara, né? Ficou no banco de reservas na vitória contra o Santos, não participou, mas o Jair Ventura é um cara que olha bastante para dentro do clube antes, né, de exigir alguma contratação. O elenco do Goiás bastante limitado. Já surgiram em diversas opções dentro do time, né? O Juan, lateral esquerdo de 20 anos, já vem sendo titular da sua posição. O próprio Ian Souto, o zagueirão da Silva também. Se a gente olhar outras posições dentro do campo, o Pedrinho também foi um cara que surgiu muito bem, né? Tem essa característica de jogo parecida do Pedro Bahia. O jovem Vitor Hugo, o Reginaldo também. Enfim, acho que o Pedro Bahia pode se englobar dentro desses caras a merecer, né, essa chance no time principal do Verdão nesse Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Pedro Bahia. Você acha que ele merece mais espaço dentro do time esmeraldino? Lembrando que no Sub-20, ano passado, foram incríveis 11 jogos com 16 gols marcados. Realmente, né, impressionante. Vamos torcer para que ele tenha esse bom desempenho também nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro e quem sabe, né, podendo ajudar o Verdão também nessa Série A. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Pedro Bahia. Você acha que ele merece mais chances, enfim, a respeito dessa situação do jogador? Ou é melhor emprestar ele para um outro clube e tentar uma negociação? Quero saber sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5.500 inscritos aqui do YouTube do Goiás News. Além disso, confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Ative as notificações que hoje lá por volta das 6h15 da tarde já quero soltar um outro vídeo sobre as notícias do Verdão. E caso você tenha alguma curiosidade também, pode deixar o seu comentário aqui embaixo perguntando para mim, que prometo ir atrás dessa história, combinado? E também, né, confira o link da Sorte GoBet, já para você começar a fazer suas apostas neste final de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!